Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse espaço de luz tão especial, onde fomos recepcionados pela equipe espiritual comandada por Jesus. Então vamos, nesse momento, nos prepararmos para esse encontro. Vamos fechar nossos olhos, procurar uma posição adequada na cadeira e vamos trazer na nossa tela mental Jesus, nosso irmão maior, que nos acompanha a todos os momentos. Agradecer a Deus por mais um dia, por essa existência e pela espiritualidade amiga que está presente aqui para nos auxiliar naquilo que necessitamos. Que esses amigos espirituais redobrem a nossa atenção para que o Evangelho de Jesus faça-se morada no nosso coração. Nós sabemos que a espiritualidade amiga é que comanda a nossa casa. Casa toda especial, porque sempre acolhe a todas as pessoas, não importando de qual religião, qual crença que elas tenham. Então a casa sempre preocupou de procurar alternativa para que houvesse realmente um atendimento de precisão para cada um de nós. Faz muito tempo que a diretoria da nossa casa estava pensando em montar um projeto Evangelho no Lar. Semana retrasada, a espiritualidade que toma conta de todos os departamentos da casa, de todas as atividades, nos disse que havia chegado o momento. Então eu fiz um projeto, entreguei para a Vânia, que está junto comigo no projeto. O Gregório analisou e falou: pode começar, Jane. Então, hoje, nós começamos o projeto Evangelho no Lar. Como que será esse projeto? Hoje é a palestra explicativa. Então, eu vou explicar para vocês o que é o Evangelho, como se faz o Evangelho e como é também a fluidoterapia. A semana que vem, nós começamos com a prática. Como vai ser essa prática? Nós vamos agrupar esse pessoal todo daqui da Fluida em grupos. Então, na quarta-feira, mais tardar, ela vai entregar para as pessoas que podem já começar comigo, na quinta-feira, esse treinamento. Evangelho no Lar é uma coisa simples, simples, simples. Então, à noite, eu farei 2 grupos, de 8 a 10 pessoas, das 8 até 8h30 e das 8h30 até as 9 horas. Então, quem recebeu o bilhetinho, você está convidado a participar da prática lá na primeira sala, logo perto do banheiro, vai ser ali. Vocês cheguem antes das 8, porque 8 em ponto eu fecho a porta por causa da espiritualidade. Então, quem recebe o bilhetinho já vai direto lá comigo. Não precisa trazer caderno, lápis, nada não, certo? Porque no final eu vou entregar um livrinho para vocês guardarem e fazerem em casa. Alguma dúvida sobre isso? Então, todos passarão. Quem já faz o Evangelho em casa, tudo bem. Quem não faz, vai ter a oportunidade, através de hoje, levar os elementos que fazem parte do Evangelho. Quem tem dúvidas, é para perguntar. Na aula prática,
Nós vamos ter um tempo para perguntar, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, mas é tão difícil, eu não sei nem por onde eu começo, ou tem vergonha. Então lá eu estarei pronta para responder as perguntas de todos. Se por acaso alguém faz e não queira participar de lá, tem apenas uma dúvida, pode me procurar aqui, que eu estarei aqui quarta e quinta aqui na casa. Então vamos começar o Evangelho no lar. Por que será que eu escrevi lar ali em lugar de casa? São iguais as duas palavras? Não, são diferentes. Quando eu falo casa, eu penso chão, né? Cimento, areia, argamassa, porta, janela, telhado. Então, é a parte material que eu falo que é casa. Quando eu falo lar, lar são as pessoas que convivem juntos. Por que determinada família tem as suas dificuldades um com os outros? Isso acontece devido às nossas existências anteriores. Aquilo que nós fizemos nas anteriores refletem no dia de hoje. Por exemplo, se eu tenho um filho com muita dificuldade comigo, de relacionamento, por que estamos juntos ali? Estamos juntos ali para aprender e exercitar perdão e reconciliação. Eu sei que todo mundo aqui gostaria de ter uma família perfeita, mas não existe família perfeita, porque todos nós temos nossas dificuldades e a gente tem que se ajudar, dar a mão um para o outro, para que nós possamos crescer juntos na evolução espiritual. O Evangelho nos cobra que aquele que sabe um pouquinho mais, tem o dever de auxiliar o outro. Então a gente está ali para quê? Apertar, fortalecer os laços familiares, os laços espirituais. Porque quando a gente faz esse estudo sobre a nossa família e vai ficando cada vez mais harmoniosa, vai se tornando uma família espiritual. E desse espiritual vai vir a família universal. Então, pensemos todos hoje se vai realmente começar a fazer o Evangelho dentro do lar. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos amigos espirituais: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os amigos responderam: Jesus. Então Jesus é nosso irmão maior, é o nosso mestre, ele é o médico dos médicos. Por que será que ele saiu das esferas mais superiores e veio aqui para esse planeta difícil, conturbado, cheio de violência e tantas coisas ruins? Ele saiu do alto simplesmente por amor a cada um de nós. Ele veio aqui para falar do amor, mostrarmos como que nós fazemos para nós fazermos a transformação moral. Porque nós só vamos evoluir através da transformação moral, que quer dizer a nossa reforma íntima.
tudo que nós aprendemos aqui é para ser ouvido, colocado dentro do nosso coração, internalizar dentro do nosso coração e expandir através do nosso pensamento, da nossa visão, da nossa fala, das nossas mãos, das nossas pernas, em direção a quem? Ao nosso próximo. Então, o que se aprende aqui é para ser vivenciado, colocar em prática. Colocar em prática onde? Começando no nosso lar, lá nas nossas dificuldades. Depois, para o nosso trabalho, depois para a sociedade. Então, a gente fica pensando assim, mas a gente ama. Quando a gente fala que ama, às vezes nós amamos apenas a nossa família, o que estão pertinhos. Aqueles parentes longe, deixam para lá. As pessoas que vivem na rua também não nos importa, nós somos indiferentes. Os que estão nas cadeias públicas, nos hospitais, também nós somos indiferentes. E aí que nós devemos praticar a caridade. Mas eu sou pobre, não posso fazer nada por ninguém. Como nós somos pobres? Nós não somos pobres, nós somos ricos. Nós temos muitas qualidades que nós devemos colocar em prática. Posso fazer uma visita, posso emprestar um livro, posso pegar meus ombros para que a pessoa chore nos meus ombros. 2 ouvidos para mim ouvir aquilo que a pessoa está passando pelo momento difícil, tem que for 10 vezes, mas ouça. Se eu não posso fazer uma doação para uma instituição, eu posso fazer uma visita ao meu vizinho que mora do lado. Porque muitas vezes a gente não fala nem bom dia, né? Se acontece alguma coisa, ainda bem que foi com ele, não foi comigo. Mas devemos lembrar que amanhã pode acontecer conosco. Amanhã, talvez seremos nós que estaremos pedindo auxílio, uma mão que nos ajude. Opa! Deixa eu ver se é a mesma, espera aí. Eu fui buscar qual que é a origem do Evangelho no Lar. Então, pesquisando, eu vi no Evangelho mesmo, em alguns livros espíritas, explicando que numa noite de luar prateado, quando o céu se povoava de estrelas, Jesus se instalou aonde? Na casa de Simão Pedro, o discípulo que o acompanhava pela toda a redondeza na pregação do Evangelho. Naquele tempo era comum as pessoas dormirem na casa dos conhecidos, dos amigos. Então Jesus sempre quando ia para lá, ele não estava perdendo, como se diz, espaço, não estava perdendo tempo, ele estava aproveitando todos aqueles momentos na casa de Simão Pedro para falar de amor, de fraternidade, e através do quê? Da vivência dele, vivência de amor em outras existências, a sabedoria dele, que se saía desde os olhos dele, só a presença dele já fazia bem aos nossos corações. Então, ele resolveu, através daquela visita, conversar com Pedro, fazer um alerta, fazer um convite a ele. Pedro, acendamos em torno de nós e de quanto nos procurem.
assistência, que está escrito lá, bem que eu não enxergo, e fraterna uma claridade nova, porque nós sabemos que o Evangelho de Jesus é boa nova. Aí Pedro falou assim, mas nós já damos pão aqui para essas pessoas, Senhor. Jesus falou assim, o pão material, mas por que não instalar o reino de Deus, a semente do Evangelho, da felicidade, da paz, na conversação e no pensamento edificante, para que esse solo possa brotar e as sementes possam crescer e dar frutos. Aí Simão fala para ele, mestre, seja feita a sua vontade, assim como vocês desejam. Nesta hora a gente percebe que alguma coisa mexeu com Simão Pedro. A responsabilidade dele como discípulo de Jesus. E isso aqui também serve para nós, porque nós somos os aprendizes do Evangelho de Jesus. Então, naquele momento, o Jesus convidou a família de Simão Pedro para uma palavra edificante. E o resultado de tudo isso era resultado de paz, fraternidade, sabedoria. Então, é aquilo que a terra precisa ter. Fraternidade, humildade, simplicidade. Então, o primeiro evangelho no lar foi feito na casa de Simão Pedro. Qual a finalidade do evangelho no lar? O mais importante, convidar Jesus. Jesus, pode entrar, entre na minha casa. Ele entrando, juntamente, vêm os amigos espirituais. Cada vez que nós fizermos o evangelho no lar, vai começar a aparecer a luzinha. Uma luzinha lá em cima da nossa casa. E aquela luzinha, a luz vai crescendo. Imagina quem tem vidência, se pudesse olhar assim, em toda Araçatuba, e ver os pontos de luz nas casas das pessoas, porque fazem o evangelho no lar. Por que orar e convidar Jesus? Para que eu vou convidar Jesus para entrar na minha casa e eu vou ficar orando, fazendo evangelho? Ele não conhece as minhas dificuldades? Ele não conhece os meus problemas? Lógico que ele conhece, tanto ele como Deus. Mas o evangelho diz, batei a porta e a porta abrir-se-á. Nós vamos encontrar em Mateus, Evangelho 7, item 7. Além do bater, tem uma outra coisa que nós encontramos no Evangelho de Jesus. Jesus disse, bem-aventurado os aflitos, eu vos aliviarei. Quando ele diz, aliviarei, ele vai tirar o fardo das minhas costas? Vai tirar as minhas dificuldades? Não. O que ele vai fazer? Ele vai mandar a equipe espiritual nos ajudar. Quantas vezes em nossas dificuldades nós não encontramos pessoas que parece que rapidamente estava com a anteninha ligada comigo na mesma faixa, aparece, me estende a mão, manda um telefonema, manda uma mensagem. Então, Jesus, tanto como Deus, toma conta de nós. Batei a porta.
Por que bater a porta? É um sentimento de humildade. Se eu tenho uma dificuldade, por que eu não vou buscar essa ajuda? Ele sabe, mas eu tenho que ir até ele. Não é ele que tem que sempre vir me socorrer. Eu preciso dar o meu passo, fazer a minha parte. Mesma coisa que eu pegasse e falasse para os mentores: olha, está tão difícil a vida aqui no planeta Terra, por que não pega todo esse pessoal que está com o coração cheio de orgulho, de mágoa, de raiva, de poder, e leva tudo embora? Por que não acontece isso? Porque não chegou o momento ainda. Deus está dando a cada um desses nossos irmãos a oportunidade de melhoramento, de transformação interior. Então nós devemos pensar o que nós vamos ganhar, como nós vamos nos fortalecer com o Evangelho de Jesus. Então eu estou convidando hoje todo mundo a fazer o Evangelho a partir de amanhã. Quem não faz, comece. Por quê? É conscientização daquilo que nós precisamos realmente. É o despertar da nossa consciência para que nós possamos seguir, ter obediência às leis divinas, às leis naturais. Então, o Evangelho no Lar é uma ferramenta importantíssima, que muitos de nós ainda não damos o valor real. Por quê? Além de eu pegar o Evangelho, naquele momento, estudar, eu vou aprender convivência. Viver é muito fácil, mas a convivência é muito difícil. Por que ela é difícil? Porque o Antônio, ele está numa escala evolutiva. Eu, esposa, estou em outra. Eu posso estar mais abaixo. Tem outras pessoas que estão mais acima. Então nós temos que aprender com as pessoas, com esses espíritos que estão no nosso lar, aprender o quê? O respeito, a aceitação, a resignação dessas pessoas. Porque muitas vezes nós falamos assim: puxa vida, está falando do Evangelho, mas a minha filha não está aqui. Não tem importância que ela não esteja aqui. Não chegou o momento dela, mas chegou o nosso. E isso é mais importante. Porque cada um de nós, com certeza, está pensando na sua evolução espiritual. Então, é um trabalho contínuo, devagar, que necessita de boa vontade. No Evangelho do Lar, ele vai criar o hábito da gente fazer aquelas reuniões que são evangélicas toda semana. Vai despertar e vai incentivar que cada um desenvolva sentimentos de amor, de fraternidade, de respeito, que devem existir em todos nós aqui. Certo? Então, a gente vai aprender a ser criaturas melhores para oferecer em benefício do nosso semelhante, do nosso próximo. Muitas vezes nós pegamos o Evangelho, pegamos assim um item, lemos lá rapidamente, pronto. Não é isso. O Evangelho, ele tem que ser lido, mastigado, né? Compreendido, ver o sentido, qual que é a mensagem que está ali nas entrelinhas, e depois a gente colocar em prática. Nós temos também, através da conscientização, o Evangelho no Lar, a limpeza que a espiritualidade
vai fazer no nosso lar. Então, nós vamos aprender a fazer a limpeza na nossa casa mental. Que tipo de pensamento eu estou tendo todos os dias? São pensamentos bons? Se são pensamentos bons, sentimentos bons, nós vamos estar nessa sintonia. Então, os espíritos superiores estarão conosco nessa faixa. Agora, se eu penso só coisa ruim, se eu reclamo da vida, de tudo, do patrão, de tudo que acontece, a minha energia, meu padrão vibratório cai. E quem que vai estar perto de mim? Os espíritos desencarnados que têm a mesma sintonia comigo. E muitas vezes a gente fala assim, ó, eu estou sofrendo, estou cheio de dificuldade, é por causa dos obsessores. Não é problema deles, é problema nosso. Aqui, ó. O que nós estamos aqui? A nossa casa mental. Nós não cuidamos da nossa casa mental. Então, devemos fazer o seguinte, quando aparece um pensamento que a gente não está acostumado a ter, rapidamente respira fundo, eleva o pensamento a Deus, a Jesus, eleva o pensamento aqui na nossa casa, nos amigos espirituais, que aquele pensamento vai embora. Uma oração afasta todos esses obsessores. Então, nós temos que cuidar do pensamento. Nós somos os construtores da nossa vida, se ela é boa ou ela é ruim. Não adianta jogar a culpa em ninguém. Eu sou o culpado de tudo que acontece na minha vida. Então, se eu já sei que eu vim para o planeta Terra para evoluir, para praticar o bem, para ajudar o próximo, por que eu ainda vou ficar com esses pensamentos negativos girando no meu pensamento? Então, eu tenho que aprender a cuidar da minha casa mental. Se eu ligo a televisão, vejo um programa lá, só está dando notícia ruim, eu vou ficar lá? Para quê? Não está trazendo nada de bom para mim. Vira o botãozinho, procura outra coisa melhor. Se não achar, desliga. Lá em casa nós já estamos aprendendo a deixar a televisão ligada, porque não tem notícias que favorecem o nosso espírito. Então, põe uma musiquinha baixinho ali, escuta. Tem o canal do Espiritismo, pela nossa televisão, que aparecem vídeos bons, palestras boas, que nós podemos assistir, ao invés de assistirmos coisas que só vai trazer o desgaste, a tristeza para nós. O que mais? Quando nós fazemos o Evangelho no lar, não é só o lar que é abençoado, não. Vai ser abençoado os espíritos desencarnados, necessitados, vão trazer para aquele momento. Eles vão escutar a leitura do Evangelho, a explicação do Evangelho. E aquilo vai acalmar o coração deles. Aí depois eles retornam para a pátria espiritual mais animados, mais confiantes. Opa! Continuando ainda. Todos nós somos espíritos imortais. Já tivemos várias e várias existências. Em algumas existências, nós já caminhamos.
já eliminamos algumas imperfeições. Mas essa existência que nós estamos agora é a melhor existência nossa. Por quê? Trazemos os conhecimentos das anteriores e temos a oportunidade de ainda receber mais conhecimento para se colocar em prática. Então, o que nós temos? Cada um tem o seu tempo. Não adianta eu querer trazer meus filhos aqui amarrados para serem espíritas. Não, eles não querem, eles querem ir na católica. Deixa-os irem. Lá eles vão escutar falar de Deus e de Jesus. Talvez quando eles tiverem a maturidade espiritual um pouco maior, eles vão querer conhecer a doutrina. Que nem nós. Nós fomos criados na Igreja Católica. Meu marido foi coroinha e eu usava aquelas faixas de cruzadinha há muito tempo. Depois a gente casou, eu fui despertando um pouco a minha consciência e comecei a ler, a frequentar o centro. Eu ia, assistia um pedaço da palestra, depois tinha o passe e vinha. Passaram-se os anos, a minha sensibilidade já estava bem aflorada, eu tive que ir para uma casa espírita séria, estudar e trabalhar espiritualmente. Meu marido foi, no começo não foi. Demorou muito tempo, uns 10 anos, ele não me proibia de ir, mas também não tinha interesse, porque todos nós viemos de famílias rígidas católicas, então para a gente mudar isso, demorou, mas depois que ele começou, ele passou a perna em mim, ele estudou muito mais e leu muito mais que eu. E hoje, eu dou graças a Deus da gente estar junto, dentro da casa espírita, sendo trabalhador de Jesus. Estamos aprendendo o Evangelho de Jesus. Por quê? Nós precisamos trabalhar esse Evangelho. Todo mundo aqui quer um mundo melhor. Eu quero um mundo melhor para os meus netos, certo? Só que é preciso que no lar temos esse amparo, a sustentação dos amigos espirituais para a gente enfrentar qualquer situação do dia a dia. Mas aonde? Através do quê? Orai e vigiai. Vou vigiar minha amiga? Não. A vizinha? Não. Eu vou me vigiar. Vigiar meu pensamento, a minha fala, certo? As minhas ações, as minhas atitudes. Então, esse Evangelho tem que ser aprendido e colocado em prática. Quando eu falo colocado em prática, colocar a mão na massa. Porque não adianta ficar guardado aqui, certo? Ah, não vou estudar, não vou fazer nada. Eu já vou na palestra, está muito bom. Não percam a oportunidade de estudar. Nossa casa tem cursos na segunda-feira, tem a escolinha de Jesus na segunda-feira, que qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento. Nós temos mais de 90 pessoas que fazem segunda-feira online com o Gregório. E quanta coisa que a gente não aprende ali. Nós vamos aprender no Evangelho de Jesus. Todo mundo participa. Então a gente tem que conhecer. Quando a gente conhece Jesus, a nossa vida muda. Nós mudamos o nosso interior. Toda vez que eu faço o Evangelho, eu mudo o meu padrão vibracional.
eu mudo a minha sintonia para os espíritos superiores. E aí, para os desencarnados também. É o amor ao próximo aqui em ação. E todo mundo vai contribuir de alguma forma para um mundo melhor. Opa! Epa! Como que eu vou começar a fazer o Evangelho no lar? Primeira coisa, decisão. Tá, quero fazer? Movimento, boa vontade e disciplina. Outra coisa, escolha do dia e horário fixo. A semana tem 7 dias. Escolha um dia em que a família pode estar reunida. E aquele horário também. Certo? Então, escolha o dia e a hora. Não é para fazer o Evangelho. Ah, não, vou fazer na segunda. Ah, vou fazer na quarta. Não. Se é quarta toda quarta-feira. Então, não pode ficar mudando. É fixo. Por quê? A espiritualidade não vai ficar aí a favor nosso. Ah, a hora que eu quero fazer, eles têm que vir aqui. Não é isso. Isso é disciplina. Podemos colocar água. A água se pode colocar os copinhos individuais para cada pessoa, né? Pai, mãe, os filhos. Vamos supor que a sogra mora junto, ou um parente. Coloca água ali. Vamos sentar ao redor de uma mesa. Quando a gente fala sentar ao redor de uma mesa, não precisa ser mesa chique, não. Não precisa ter toalha bonita, não precisa ter vaso, não precisa ter flor, nada. Precisa apenas as pessoas. Então, se eu marquei terça-feira, 8 horas, 5 minutos, todo mundo já vai lá para a mesa. Os copinhos de água estão ali. Aí, o que vai acontecer? Como que eu vou começar? Eu vou começar primeiro fazendo a vibração. Aquilo que a gente faz aqui. Ah, Jane, mas eu não sei fazer. Não sei palavras bonitas. Como que eu vou fazer? Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, uma prece de Cáritas. Ou então você conversa com Jesus naquele momento. Mestre, nós estamos iniciando o Evangelho no lar. Entre, você é o nosso convidado especial. Então começa com simples de tudo. Aí o que nós vamos fazer? Vamos abrir o Evangelho. O Evangelho tem alguns livros que falam que pode você abrir onde cair, você faz. Eu acho melhor a gente começar lá no comecinho, no primeiro capítulo. Então eu tenho lá, vai ter, por exemplo, 15 itens. Eu preciso fazer os 15 itens naquele dia lá? Não. Por quê? O Evangelho no lar é de 15 a 30 minutos. Então eu faço dois itens só. Leia em voz alta. Acabou de ler? Explique. Explique o que você entendeu. O que o Evangelho está falando ali naquele momento? É falar com as tuas palavras, não precisa ter medo. Nós precisamos perder o medo, nós precisamos ousar. Então, explique com suas palavras, o que está escrito ali. Aí, o grupo familiar, às vezes eu entendo de um jeito, meu marido entendeu outra forma. Aí a gente perde, cada um dá a sua opinião. Então, tem que ter a explicação, tudo alto. Depois do Evangelho, nós podemos ter também vários livros. Deixa eu ver se eu pulei. 2 minutinhos só.
Não, tá certo. Nós podemos utilizar vários livros. Por exemplo, o Toninho faz uma semana, ele faz tudo. Faz a vibração, faz o evangelho, explica, faz essa vibração e faz o encerramento. Na outra semana é responsabilidade minha, eu que faço. Minha mãe faz com a gente. Então, o que eu faço? Eu pego, pode ser Minuto de Sabedoria, pode ser Agenda Cristã, pode ser Sinal Verde, qualquer livro espírita, leia um trechinho, não precisa explicar, só a leitura. Acabou? Tudo bem. Aí nós vamos fazer a vibração para as outras pessoas. Como é feita essa vibração? Ela é feita simples, espontânea, curta. Então, eu vou orar por quê? Pelos meus familiares, pelos meus filhos. Vou orar pelas pessoas do quarteirão. Vou orar pelos trabalhadores do CEIA, pelos irmãos que estão desencarnados. Vou pedir que a espiritualidade trabalhe pela paz do mundo. Vou orar, vou vibrar pelo nosso país, pelos nossos governantes. Então, o que nós precisamos? Orar por todo mundo. Eu tenho uma amiga que está no hospital, posso orar? Pode orar, sim. A água está ali em cima da mesa. Cada um com o seu copinho, no final cada um toma o seu. Eu não coloco na jarra porque cada um é diferente do outro. Então, cada um vai receber aquilo que necessita, né? O remédio espiritual. E a prece de encerramento? Simples, curta, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar reunidos na família, pela visita dos mentores espirituais, pelos remédios da farmácia, do espaço que são derramados no nosso corpo físico, emocional e espiritual. Então a gente agradece tudo. Aí nós tomamos a água, saímos em silêncio e que todo mundo tenha uma boa semana. Recomendação. Jane, meu marido vai viajar no dia do Evangelho. Eu posso fazer sozinha? Não é que pode, deve fazer sozinha. Você vai lá, abre o Evangelho, faça certinho e peça para ele onde que ele estiver. Ele vai, a equipe espiritual vai até ele. Então, quando a gente fortalece a relação da família, o que nós temos? Nós temos harmonia, nós temos paz, a proteção espiritual, fortalece os nossos laços espirituais. É criado como se fosse uma redoma de luz ao redor da nossa casa, nos protegendo de tudo. Então, a necessidade. Vamos fazer o Evangelho. Desliga tudo. Celular, rádio, televisão, tudo. Nada de barulho. Nada de conversa sem nexo, fora daquilo que nós vamos ver. Então, estou lendo lá o Evangelho, terminou de Evangelho, hora que o moço, um dos componentes, faz a explicação, eu olho para minha filha lá e falo assim, tá vendo? Não falei para você? Agora caiu essa lição para você. Então, evite crítica, evite discussões, não é hora disso, é hora de fortalecimento, de paz espiritual. O tempo aí é de 20 a 30 minutos, não deve passar disso.
Geralmente a gente faz 20 minutos, dá para ler o Evangelho, explicar, cada um lê um pedacinho, deu certinho. Evitar manifestação mediúnica de espíritos. Todos nós somos médiums. Alguns têm a sensibilidade maior, alguns a gente fala que a mediunidade é ostensiva, né? Que sente a presença dos espíritos desencarnados aqui. Quando eu estou fazendo o Evangelho, eu que trabalho na mediúnica, estou sentindo alguma coisa, eu posso dar passagem para a entidade, por irmão? Não. Por quê? Aquele ali não é o momento. Tem um momento dentro da casa para esse trabalho. O momento, esse daqui, é fortalecimento de todo o nosso corpo. Então, se está fazendo, você está sentindo sono, o olho está querendo fechar, abra os olhos e sintoniza a equipe espiritual para que possa ajudá-los. Ah, Jane, eu vou fazer meu evangelho terça-feira e meus filhos falaram que querem fazer uma visitinha aqui com os netos. Eu vou falar não? Não vou falar não. A hora que eles chegarem, se estiver perto do horário de fazer, eu vou convidá-los. Ora, hoje é dia do nosso evangelho. Vocês gostariam de fazer parte? De ver como que é o funcionamento? Se não quiserem, tudo bem. Tá, então vocês esperam na sala um pouquinho, que é rapidinho, em 15 minutos nós estamos de volta. Certo? Mas não pode deixar de fazer. Olha, eu vou tirar férias. O que eu faço quando chegar o dia do evangelho? Levo o evangelho no carro. Aonde você estiver, você pode fazer o evangelho. Tá, mas eu tenho muita gente aqui onde que eu estou, na pousada. Vai para o cantinho. Reserva do teu quarto lá e faça você o evangelho. Mas não pode parar por causa de visita, por causa de viagem. Porque aí a espiritualidade vai nos cobrar depois. Porque depois vem as dificuldades, e o que nós vamos fazer? Eu coloquei essa parte agora no final, porque eu acho muito importante. Todos nós que estamos na fluidoterapia, passamos pelo acolhimento no atendimento fraterno. Foi feita uma entrevista com cada um, tá? O atendente fez uma fichinha e dali o atendente vai escrever se é para palestra, se é para curso, se é para fluidoterapia. Ele que vai resolver? Não. A ficha dele e os demais vão ser entregues para as pessoas da casa, que são responsáveis pela fluido, e eles vão analisar em qual tipo que você vai. Você vai para palestra? Você vai para curso? Você vai para fluido? Você vai para cirurgia? Então a gente recebe os bilhetinhos falando qual o caminho que você vai tomar. Tem muita gente que chega na casa, fala assim, opa, tirei aqui. Ai, 2 minutinhos. Põe aqui para mim, bem, fazendo favor. Bati a mão. Você sabe que jeito põe? Eu sei não. Deixa aí. A Regina sabe. Regina, dá uma olhada aqui que eu bati a mão. Eu pensei que ia abrir isso. Eu estou quase terminando. Ai, desculpa, gente. Então, muita gente que chega na casa fala, não, eu quero ir para fluido.
Eu quero ir para a caminha, achando que a caminha é a coisa mais importante. Não é a coisa mais importante. É importante porque lá na Câmara vai estar os trabalhadores da casa, que são médiuns, vai estar a equipe espiritual, estará também os médicos. Toda essa equipe vai trabalhar aonde você necessita. Se é na sua cabeça, se é no seu estômago, onde que tiver. Então você vai receber o tratamento naquela parte que você necessita. A parte mais importante da nossa casa, em todas as atividades, e principalmente na fluidoterapia, é o Evangelho no lar. Por que é o pilar da fluido? Por quê? O Evangelho é as leis morais, é o Evangelho de Jesus, é o roteiro para mantermos a nossa saúde, o nosso equilíbrio, o fortalecimento da nossa fé. Então, o que nós precisamos? Mais importante, Evangelho no lar. Na ficha de vocês, os atendentes perguntam: você faz Evangelho no lar? Muitas pessoas falam: não faço. Outros falam: eu faço. Quando vocês terminam de fazer a fluido, que seria mais ou menos de 4 a 8 sessões, vocês vão receber o bilhetinho para voltar para o atendente ou então ir para a parte espiritual. E lá vai estar escrito: fulano disse que faz Evangelho e não faz. Então, a melhora do nosso estado é o Evangelho. É isso que vai melhorar a nossa saúde, para nós termos uma saúde integral. Não vai nos tirar a doença, certo? Porque a doença pode ser uma prova, pode ser uma expiação, mas vai aliviar as nossas dores. Quantas pessoas que com muitas doenças passam pela nossa casa, fazem a fluido, depois voltam para o médico terreno, porque tem que fazer o tratamento, e ele pergunta: mas tinha um tumor aqui, estava enorme, está pequenininho, o que aconteceu? Aconteceu que você foi abençoado na casa pela espiritualidade. Então, nós precisamos ter esse pensamento de agradecimento. Então, o que é preciso também? Na fluido, quinta-feira, todo mundo tem que trazer sua garrafinha, certo? Porque vai ter colocado o remédio aí. Vamos supor que o marido e a esposa estão em tratamento, cada um com a sua garrafinha. Não pode misturar, põe o nome. Começa 8 horas a fluido. 5 para as 8, todo mundo já tem que estar aqui. Sentado, acomodado, desligado o celular, em silêncio, em oração. Então, o silêncio e a oração é as coisas importantes, porque mantém o nosso pensamento na espiritualidade. Lá dentro, eu posso ficar pensando: mas e o jogo de ontem foi tão bom, hein? Eu desvio o que está sendo tratado naquele momento por uma outra coisa. Então eu tenho que manter o pensamento em oração, vigilante, em prece, para que você tenha foco no tratamento que você está recebendo. A espiritualidade também nos chama atenção sobre isso. Saiu da cabine, da câmara, aí o que acontece? Então eu vou embora, já fiz aqui minha parte. Não pode ir embora,
porque até o final da palestra, a equipe espiritual está trabalhando por cada um de nós. Então aguardem, 1h, 50 minutos passa tão rápido, então espere terminar. É importante, quem está na Fluido, assistir palestra pública. Nós temos palestras quarta-feira, 2h30, até às 3h30, à noite, das 8 às 9, aos domingos nós temos das 10 às 11. Então não tem desculpa para ninguém falar, não vou não. Então aproveitem as oportunidades que Deus nos está nos dando. Terminando. Divino Mestre e amigo, rogamos que os espíritos de luz estejam conosco, neste momento de aprendizado e comunhão. Que as palavras do Evangelho iluminem nosso entendimento e despertem em nós a vontade de servir e amar. Que a harmonia se faça presente em nosso lar, afastando todo o mal e fortalecendo nossa fé todos os dias. Que assim seja. Vamos encerrar. Pai de infinita bondade, te agradecemos por esses momentos tão preciosos aqui, em que o Evangelho de Jesus nos toca o coração, mostrando a cada um de nós que nós podemos ser felizes aqui na Terra, que basta observarmos o amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então nós estamos aqui para amar e servir. Que o Mestre Jesus abençoe essa casa, todos os trabalhadores, todos os voluntários, e que a equipe espiritual receba também a nossa gratidão. Gratidão por conduzir-nos para Jesus, para que possamos realmente caminhar na nossa jornada evolutiva. Muita paz a todos, que assim seja.